Olá, meus amigos, muito boa noite. É um prazer estar com vocês. Quem vos fala é o professor Marco Antônio Macarrão, professor de língua portuguesa e discursivas aqui, trabalhando para ajudar vocês aí na aprovação para esse concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza? Ok? O edital saiu ontem, o edital bastante recheado aí, né? Com várias opções, vários cargos, enfim, tem para todo o gosto, né? Salários bons, né? Para todo o gosto também. Bem bacana mesmo. Os editais estão saindo, né, galera? Essa história de que não vai ter concurso, isso é... A gente que já lida com concurso público, a gente sabe bem que isso é só para inglês ver, né? Isso é aceno de governo para mercado, querendo mostrar que está cuidando das contas, etc. Mas a gente sabe muito bem que devido à carga tributária altíssima que nós pagamos, né, não tem como o governo simplesmente parar de prestar os serviços públicos que presta, né? Então, naturalmente, precisamos de renovação, precisamos de aumentar contingente, já que mais pessoas estão precisando desse serviço público, né? A nossa população está em crescimento, as pessoas estão com menos dinheiro, então, naturalmente, estão largando os planos de saúde, coisas do tipo, escolas particulares, e indo para o serviço público, né? O valer-se do serviço público. Gente aposenta, gente sai, enfim, tem para todo gosto mesmo. É isso mesmo, a máquina não pode parar jamais, Sérgio, não tem jeito, né? O governo tenta aí, esses pacotes que eles estão chamando, a gente chama de pacote de maldades, né? Mas não tem jeito, não estou entrando em questões políticas não, tá, gente? Questões práticas que afetam a nós simplesmente aqui. Bom, fato é, os editais estão saindo, estão bombando, tem muita coisa boa por sair também, além disso. FCC e CESP dominando, bombando geral aí, né, de fora a fora. Consulplan correndo pelas beiradas, bem. ESAF pegando os concursos mais filé, vamos dizer assim, né, as agências e tudo. Enfim, o negócio tá bom. Tá bom para você que quer estudar, tá bom para você concurseiro, tá bom para você que tá precisando de uma esperança, de um respiro, né? O mercado privado tá complicado, tá num momento estranho. E vai fingir que está estranho mesmo quando não estiver, né? Porque é necessário manter o status quo. A IBFC pega uma coisinha ou outra também, né? De vez em quando, igual o TJ de Pernambuco, SEDUC do Mato Grosso e tudo. Enfim, mas vamos que vamos estudar, vamos firme e forte aí. Não pode parar, não pode desanimar, não pode ficar ouvindo quem não entende nada de concurso público. Ouçam quem entende de concurso público. Por quê? Porque a gente não é... vocês falam aquilo que vocês querem, que é melhor para vocês. Não, de jeito nenhum. Vou ficar falando para aluno que vai sair sabendo que não vai. Uma hora a casa cai, né? A gente fala que vai sair porque, exatamente como o Sérgio Reis aí falou com a gente, a máquina não pode parar. Então vai sair. Ouça quem tem alguma coisa produtiva para te falar. Beleza? Ok? Bom, galera, minha aula de hoje, vou trabalhar com vocês itens de português gramática para a Fundação Carlos Chagas, ok? Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês um pedaço do meu curso, né? Eu vou mostrar para vocês o meu curso de português, questões comentadas da FCC, né, com teoria. Veja bem, o meu curso de questões comentadas, né, de língua portuguesa para a FCC, tá? Ele conta com teoria, tá? Uma teoria mínima necessária para a Fundação Carlos Chagas e questões por assunto primeiro. Eu resolvo uma série de questões separadas, por exemplo, crase, verbo, pronome, dentro de verbo eu separo, né, os tipos de questões, etc. Beleza. Depois disso, gente, eu parto para uma sequência de 100 questões 2016 e 2017 da Fundação Carlos Chagas. Essas 100 questões eu chamo de questões diversas. Por quê? Porque elas não estão separadas por assunto. Então, você já separou, estudou tudo por assunto, como eu prefiro, primeiro para você sedimentar, para você memorizar, entender melhor a coisa. Depois eu pego e aplico isso direto nas questões diversas separadas. Bom, eu já gravei 70, né? Faltam 30 questões para eu gravar, falta 71 a 100. Tá? Vou gravar agora com vocês da 71 a 75, que seria a sequência do meu curso, para vocês observarem como que eu trabalho, como que é o nosso curso, beleza? Antes disso, vamos lá a uma coisa bem simples. Pensando no FCC,
Pensando no português, pensando gramática para a Fundação Carlos Chagas, eu tenho alguns assuntos que são fundamentais, que são importantes, demais da conta. Quais são esses assuntos? Verbo é um assunto fundamental, tá? Dentro de verbo, eu preciso dividir, né? Vou pegar modos e tempos verbais, aquelas questões que pedem para marcar a alternativa que esteja no mesmo modo e tempo verbal do verbo do enunciado, né? Sublinhado do enunciado, destacado do enunciado. Complemento verbal, aquela que pede o mesmo tipo de complemento verbal. Correlação de tempos verbais. Semântica, valor semântico dos modos e tempos verbais, tá? E, que eu gosto de colocar dentro de verbo, vozes verbais. São 5 subitens, portanto, para verbos. Pontuação, uso de vírgula, principalmente, esbarrando num travessão, uma coisinha ou outra assim, tá? Preciso de quê? Preciso ter uma noção de crase, que às vezes aparece questão. Preciso de mais de concordância, sempre aparece uma questãozinha de concordância. Noção de pronomes. Quais pronomes? Função sintática dos oblíquos átonos e colocação desses mesmos pronomes oblíquos átonos, ok? Preciso saber também um pouquinho de acentuação, que é raro, mas ainda aparece de vez em quando, tá? Beleza ali. Regência. Como é que a FCC mais cobra regência? Ela cobra regência misturada com pronome relativo. Aquele lance da migração do pronome, da preposição para antes do pronome relativo. Aquele lance do em que, de que, com que, de você saber quando usar cada um deles. Gente, basicamente é disso que nós precisamos. Macarrão, mas e aquela questãozinha que a FCC vem lá e fala está correta a redação desse livro e comentário, parará. Gente, nesse tipo de questão você vai olhar a concordância, vai olhar a pontuação, vai olhar a crase, vai olhar a regência, vai olhar a acentuação, enfim. É isso que você vai olhar, ela não está direcionando. Então, basicamente, esses assuntos que eu falei para vocês são os assuntos cobrados pela Fundação Carlos Chagas. E eu trouxe alguns desses para nós revisarmos, ok? Vamos comigo, vamos ver como é que é o nosso trabalho. Eu vou jogar na tela, galera. Bom, a questão de número 71 pede o seguinte. Ao se flexionar adequadamente na voz passiva, a forma verbal sublinhada concorda regularmente com o seu sujeito em. Olha só, galera, vamos lá, vamos pensar, vamos ver aqui. A questão é de voz passiva? Não exatamente. Eu não tenho necessariamente que olhar a voz passiva. Por quê? Ele está dizendo que ao se flexionar adequadamente na voz passiva, tá? A forma verbal sublinhada concorda com o seu sujeito. Então ele quer uma questão muito mais de concordância, certo? Bom, eu trouxe para nós aqui rapidinho algumas coisinhas básicas de concordância verbal para nós lembrarmos, tá? Regra geral. Estou falando das regrinhas básicas de concordância, que são aquelas que realmente a Fundação Carlos Chagas cobra, tá? E isso aqui mais um cadinho de nada que eu não pus aqui porque não caberia. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número pessoa, mesmo se o sujeito estiver posposto. Essa é a regra básica da concordância verbal, gente. Ou seja, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Ok? Então, ó, os alunos do ponto fizeram uma excelente prova. Os alunos fizeram, tá certo aqui? Existem muitas estrelas no céu. Muitas estrelas é plural, por isso existem aqui, fica no plural. Quando o sujeito é composto, o normal com o sujeito composto é que o verbo é plural. Só que, se o sujeito composto estiver posposto ao verbo, a concordância pode ser feita com o núcleo mais próximo. Aqui não é A com H não, tá? A concordância pode ser feita com o núcleo mais próximo, tá? Então, olha só, eu posso simplesmente levar plural, estudaram no ponto quem? O primeiro e o segundo colocado, tá? O primeiro e o segundo, sujeito composto, então o verbo foi para o plural. Como esse sujeito composto está posposto, eu posso também concordar com o núcleo mais próximo, que seria o primeiro. Então, estudou no ponto o primeiro e o segundo colocado. É uma possibilidade. Uma das regras que a FCC mais explora é a regrinha do verbo transitivo direto mais C, o VTD mais C. Quando você tem uma voz passiva, não é isso? O que parece objeto direto, que vem depois de um VTD, claro, é na verdade o sujeito, gente. Este C em questão a gente chama de partícula passivadora ou pronome apassivador. O clássico é vendem-se, o exemplo clássico, né? Vendem-se casas. Quem vende, vende alguma coisa. VTD mais C, vendem-se casas. Beleza? Casas é o sujeito, por isso o verbo está no plural. De verdade é por isso, tá?
já que o verbo concorda com o sujeito, mas você pode fazer aquela transposiçãozinha também para a passiva analítica, falando casas são vendidas e percebe melhor que casas de fato é o sujeito. Coloquei ainda para vocês o lance do sujeito indeterminado com o índice de indeterminação, né, com a partícula C. Quando que isso vai acontecer? Se o C vier com VI ou VTI. Então vamos lá. Para o C ser índice de indeterminação do sujeito ou pronome passivador, o que vai definir? Lembra disso? Diga-me com quem anda, que te direi quem és. E daí, como assim? Olha, se o C tiver com VTD, ele é pronome passivador. Se ele tiver com VI ou VTI, ele é índice de indeterminação do sujeito. Quando ele está com VI ou VTI, sendo índice, né, de indeterminação do sujeito, ele na concordância tem que ficar na terceira do singular. Ponto. É isso que eu precisava falar com vocês. Tá? Veja bem. Volto para a questão. Então, ao se flexionar adequadamente na voz passiva, a forma verbal sublinhada concorda regularmente com o seu sujeito em. Então, vamos lá. Tendo sido bem discriminadas, as questões de um escritor oferecem-se como desafio a ser solucionado pelo leitor. Olha só. Tendo sido bem discriminadas, as questões de um escritor oferecem-se como desafio a ser solucionado pelo leitor. Quem se oferece como desafio a ser solucionado pelo leitor? As questões do escritor. E quem foi bem discriminada? No caso, as questões de um escritor tendo sido bem discriminadas, tá? Ok? Parece correta? Parece, mas eu sou humilde e vou olhar o resto. Como assim? Olha só. Olha a letra B. Por saberem expô-las a contento, o escritor oferece ao leitor questões agudas e bastante desafiadoras. Olha só. Por saberem expô-las, expor elas a contento. O escritor oferece ao leitor questões agudas e bastante desconfiadoras. Veja bem, gente. Para começar a história, eu não tenho voz passiva. Aí eu falei que não era uma questão de voz passiva, mas posso sair por aqui também, ó. Nesse caso aqui vai ser até melhor sair por aqui. Para ter voz passiva, gente, eu tenho duas opções. Ou VTD mais C, ou ser mais particípio. Aí é lindo, gente. Aí fica muito fácil. Como assim? Aqui eu tenho ser mais particípio. Então isso aqui é voz passiva. Aqui eu não tenho nem VTD mais C, nem ser mais particípio. Então não é voz passiva. Aqui, há muitos leitores têm sensibilizado. Tem particípio, mas não tem o verbo ser. Nem VTD mais C. Ainda que muitas soluções cheguem a haver. Gente, é VTD mais C ou ser mais particípio? Não. É aceitável o paralelo que se propôs estabelecer o autor do texto. Ó, então vamos lá. Veja bem. É aceitável o paralelo que se propôs estabelecer o autor do texto. Então, ó, o autor do texto se propôs a si mesmo, né, estabelecer. Então, gente, eu não tenho aqui voz passiva, eu tenho voz reflexiva. Então, a única que dava para confundir seria talvez a letra E mesmo, tá? Então, olha só, veja bem, eu comecei a questão de um jeito, pensando na concordância, e de repente eu vi que dava para sair por outro caminho. Qual caminho? Se ele falou na voz passiva, eu volto a pensar nela. Já que, para ter voz passiva, necessariamente eu tenho que ter uma dessas duas estruturas. Então, essa aqui é voz passiva, essa aqui não é, as outras a gente já tinha visto que não é. Resposta letra A. Olha que beleza, galera. Tranquilaço, né? Vamos lá. Outra questão bacaninha para resolver fácil. Então, ó, falamos ali da voz passiva, porque a voz passiva eu posso fazer questão, mandando marcar aquela que transpôs corretamente para passiva, né? Respeitando a questão do tempo verbal, né? Bonitinho. Posso pedir aquela que pode ir para a voz passiva. E posso pedir que você diga se ela está na voz passiva ou se ela está na voz ativa. Foi o caso daquela questão. Agora, então nós vimos um tipo dela. Vamos resolver uma questãozinha de pronome. Pronome oblíquo. Para isso, galera, olha só, ele está lá. Criamos a nossa civilização e atribuímos à nossa civilização
papel de dirimir nossos sofrimentos, fazendo da nossa civilização uma espécie de escudo contra o furor dos nossos instintos, para que não reconheçamos os nossos instintos como forças que não podem ser controlados. Veja bem, ele fica repetindo as coisas, né, para você depois evitar essa repetição. É a questão padrão da FCC quando ela quer cobrar pronome oblíquo átomo, né? Quais são os pronomes oblíquos átomos, galera? E aí eu não vou me preocupar com a colocação deles agora, não. Vou deixar para você essa informação aqui de baixo, ó, da tabela, abaixo da tabela, tá? Para você depois, mas vou centrar fogo na tabelinha. Olha só, o, a, os, as e as variações, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, exerce a função de objeto direto. O que isso significa? Significa que vem sempre no lugar de uma coisa que é sem preposição. Lhe, lhes, objeto indireto ou complemento nominal. Que significa? Significa que virá sempre no lugar de coisa com preposição. Então, eu não preciso me preocupar exatamente com essas funções sintáticas. Eu preciso só ter a noção, e essa não é difícil, de que o objeto direto é sem preposição e que o objeto indireto ou complemento nominal são com preposição. Lhe e lhes, com preposição. Lugar de coisa com preposição. O, a, os, as, lugar de coisa sem preposição. Beleza? Vamos lá para a questão. A primeira. Veja bem. E atribuímos à nossa civilização. Se tem acento grave aqui, é porque tem o a preposição, mas o a artigo. Eu explico isso bonitinho na minha aula de crase, né, gente? Como é que a gente encontra isso daqui. Então, se tem preposição, pode ser o a, os, as, a substituta, o pronome substituto aqui de nossa civilização? Não. Então, eu já posso eliminar a letra B, já posso eliminar a letra C. Tá? Ok? Não vou eliminar a nem a E, porque usaram o lhe, né, que é o adequado para a preposição, nem a D, por conta do a ela, que também serviria. Não é pronome oblíquo átomo, mas serviria. Tá? Bom, o papel de dirimir nossos sofrimentos, fazendo da nossa civilização... Olha só, gente, eu vou ter que substituir o da nossa civilização, que é preposicionado. Uma coisa eu já sei, né? Eu já sei que não serve isso aqui, porque não dá para trocar por a, já que ele tem preposição. Tá? Aí vamos lá para o último, já teria até resolvido, porque o não, se a gente estudar direitinho, né? A colocação pronominal, a gente sabe que o não provoca próclise. Então, o que vier aqui no lugar disso tem que estar antes. Tem preposição? Não. Então, esse os que viria aqui, que é sem preposição, tem que vir para antes. Então, não os reconheçamos. Então, ó, fazendo-lhe, fazendo a ela ou fazendo dela? Fazendo dela uma espécie de escudo. Então, vai ficar assim, ó, conforme está aqui na letra A. Criamos a nossa civilização e lhe atribuímos o papel de dirimir nossos sofrimentos, fazendo dela uma espécie de escudo contra o furor dos nossos instintos, para que não os reconheçamos como forças que não podem ser controladas. Perfeito. Letra A de amor é a nossa resposta. Questão de número 73. Vamos lá. Embora me arraste ao nível do solo, o verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está também grifado em. Bom, eu tenho uma aula, gente, que eu gosto de verdade mesmo, sem faltar com a modéstia. Eu gosto muito dela, uma aula de estrutura verbal que é para o cara aprender verbo mesmo, tá? Ela dura de 20 a 30 minutos, se não me engano, nem isso. 30 minutos no máximo. E é para você aprender o que você não aprendeu na sua vida inteira de conjugação de verbo, de tempo e modo verbal, tá? Dessa aula eu vou pegar algumas coisinhas para a gente pensar. Bom, a noção básica nós temos passado, presente e futuro. Então, o que eu faço? Primeiro eu aplico essa noção básica, tá? Para que eu não perca tempo, né? Vamos dizer assim, caçando tudo, tá? Então, vamos lá. Embora me arraste ao nível do solo. Embora me arraste. Esse arraste é passado? Não. Dá para saber que não é passado. É futuro? Também não. Então é presente.
Sendo presente, eu tenho dois presentes, gente. Presente do indicativo e presente do subjuntivo, beleza? Olha só, presta atenção. Se o verbo for da primeira conjugação, se o verbo é da primeira conjugação, tá? Se ele estiver no presente do indicativo, deixa eu transpor o primeira para cá, tá, gente? Se ele estiver no presente do indicativo, ele vai ter no finalzinho dele aqui, nessa região aqui, ele vai ter a própria vogal temática, que no caso de verbo da primeira conjugação é a. Beleza? Se o verbo for da segunda ou terceira conjugação, nesse mesmo presente do indicativo, ele tende a ter o é. Tá? Agora, se o verbo estiver no presente do subjuntivo, isso serve sempre para você identificar indicativo ou subjuntivo, tá? O presente. Se ele for da primeira conjugação, ele vai estar aqui com é. Se ele for da segunda ou terceira, ele vai estar aqui com a. Então troca, tá vendo? Aí eu vim cá, arraste. Que verbo é esse? É o verbo arrastar. Ó, que lindo, galera. Ó, pode procurar em qualquer lugar que você não vai achar isso aí não. Só na aula do macarrão, beleza? Então vamos lá. Arrastar. Arrastar. Primeira conjugação. Se terminou em é porque está no presente do subjuntivo. Então, esse tempo aqui é presente subjuntivo. Não adianta nada eu procurar o tempo aqui correspondente se eu não souber o tempo do verbo denunciado, né? Ok? Vou usar o mesmo raciocínio, galera. Vamos ver? Olha que bonito demais da conta. Ó, não me impede. Que verbo é esse? Impedir. Se é impedir, ele é da terceira conjugação. Se ele está com é porque ele é de qual presente? Do indicativo. Então serve? Não. Ó, que bonito demais, gente. Não chora de emoção não, que tá quase saindo lágrima no meu olho aqui, gente. Ó, contrariamente ao que ocorre. Que verbo é esse? Ocorrer. Quando eu pergunto que verbo é esse, sempre a resposta é o infinitivo, né, gente? Ocorrer. Bom, ocorrer de qual conjugação? Se terminou em ER é da segunda. Se é da segunda e está com é porque é presente do indicativo. Serve? Não. Mesmo quando as pernas fraquejam, que verbo é esse? Fraquejar. Fraquejar é da primeira conjugação. Se apareceu a aqui, é da primeira, presente do indicativo. Aspiro particularmente a que julguem. Que verbo é esse? Julgar. Julgar é de qual conjugação? Primeira conjugação. Se é da primeira conjugação e está com é porque ele é do presente do subjuntivo, igualzinho o do enunciado, ao do enunciado, então, minha resposta é a letra D. Só para fechar, a letra E está lá, não cometo. Uai, macarrão, não apareceu nem A nem E. É claro que não, gente. Não cometo eu não cometo. Sempre que tiver esse O aqui, gente, só pode ser o quê? Presente do indicativo, né? Eu corro, eu danço, eu jogo, eu pulo, né? Então, realmente, só poderia ser a letra D de dado. Galera, depois dessa eu vou até parar um bocado aqui para ver. Questão 74. Na questão 74, galera, olha só, atente para as frases abaixo e as afirmações que as acompanham. Não obrigo ninguém a agir como ajo e concebo 1001 maneiras diferentes de viver. Uma vírgula poderia ser empregada imediatamente depois do verbo agir, sem prejuízo para a correção e a clareza. Então, ele está me dizendo que eu posso colocar uma vírgula aqui, que não haverá prejuízo para a correção e para a clareza da frase. Tá? Beleza? Vamos ver como é que vai funcionar? Será que pode? Será que não pode? O que vocês acham aí? Não obrigo ninguém a agir. É logo depois do verbo agir mesmo que ele está falando? Como ajo e concebo 1001 maneiras diferentes de viver. Ô, gente, essa vírgula aqui não tem nada a ver. Se eu coloco essa vírgula aqui, ó, não obrigo ninguém a agir como? Como ajo. E concebo 1001 maneiras diferentes de viver. Ou seja, falso, não tem como ter isso aqui, gente. Tá bem absurdinho, né? Não é verdade? Vamos lá? 2. Não imponha ao outrem
a outrem, perdão, nem meu modo de vida, nem meus princípios. Ele fala o seguinte, no caso do emprego de uma vírgula, imediatamente depois do verbo imponho, a correção poderia ser mantida, desde que se colocasse outra vírgula depois da palavra vida. Não imponho a outrem, nem meu modo de vida. Não, gente, não imponho a quem? Isso é um objeto indireto. Aí vem lá, gente, ó. O que eu separo por vírgula, o que eu não separo por vírgula? Olha, eu não separo por vírgula de jeito nenhum o sujeito do verbo, o verbo de seus complementos, ou seja, objeto direto, objeto indireto, e o nome de seus complementos e adjuntos, complemento nominal, adjunto adnominal. Neste caso aqui, eu estava dizendo o seguinte, rapaziada, olha só, eu não posso separar, como eu acabei de ver, de jeito nenhum, o verbo do seu complemento. É isso que ele está propondo aqui. Não tem como, não tem que colocar nada entre vírgula, absolutamente nada. Então, falso, assim como a primeira, tá? O fato de não ser continente não me impede de admirar e aprovar os feulantes, sei lá como é que fala, e os capuchinhos que o são. Esse que aqui é um pronome relativo, os quais o são. É, não é? Então, beleza. É uma informação importante. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que a colocação de uma vírgula imediatamente depois da palavra capuchinhos, que altera o sentido da frase. Não falou que prejudica a correção, falou que altera o sentido. Olha aqui esse último item, galera. Vou aproveitar aqui esse quadro colorido, que serve de um belo resumo, tá? De uso de vírgula e não uso de vírgula. Guarda para você aí, cola na sua parede, não esquece dele não, tá? Orações subordinadas adjetivas e explicativas são separadas por vírgula. Na verdade, olha só, presta atenção, galera. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que têm pronome relativo, tá? O pronome relativo mais comum é o que eu consigo trocar por o qual ou a qual, ok? Aí essas orações adjetivas, elas se dividem em dois tipos. Elas podem ser explicativas e elas podem ser restritivas. Tá? Beleza? Explicativas, restritivas. Veja bem, galera. A diferença de sentido existe entre as duas? Claro que sim. A restritiva, como o nome diz, ela restringe. Né? Beleza? Ela restringe. E a explicativa explica? Bom, ela até explica, mas o melhor que você tem para falar dela é que ela não restringe, ou seja, que ela generaliza. Tá? Então, se você tiver que entender a frase, você vai pensar assim. Na explicativa, todos, por exemplo, se eu falo assim, os jogadores que desconhecem a regra receberão instruções. Os jogadores que desconhecem as regras receberão instruções. Se não tiver vírgula, eu estou... Aí, vamos lá. Então, pera lá. Vamos lá. Ó, explicativa é com vírgula. Macetinho lindo também, né, gente? Com vírgula. Restritiva, sem vírgula. Então, na verdade, não é o sentido que vai definir. É a presença ou não da vírgula que vai definir o sentido. Tá? Então, sem vírgula restritiva, com vírgula explicativa. Então, se eu falar, ó, os jogadores que desconhecem as regras receberão instruções. Se tiver sem vírgula, é restritiva. Ou seja, todos os jogadores receberão instruções? Não. Apenas aqueles que desconhecem as regras. Tá? Agora, os jogadores, vírgula, que desconhecem as regras, vírgula, receberão instruções. Se está com vírgula, é explicativa. Se é explicativa, generaliza. Ou seja, todos os jogadores receberão instruções. Por quê? Porque desconhecem as regras. Aí é que vem a explicação, percebe? Bom, então tá. Então, se tiver com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Guardou? Chique? Então, ó, presta atenção. No caso, está sem vírgula. Então, seria um sentido restritivo, porque aquele que não é pronome relativo. Se é pronome relativo, a oração é adjetiva, galera. Então, se ele é pronome relativo, oração adjetiva. Se é oração adjetiva, está sem vírgula, restritiva. Se eu ponho a vírgula, ela passa a ser explicativa. Vai mudar o sentido? Claro que vai.
Macarrão, mas eu não consegui perceber que sentido é esse que teve novo, o que mudou. Não interessa, meu amigo. Só aceita que mudou. No caso das orações adjetivas, se o cara não te perguntar nada sobre o sim, é assim, o sentido passou a ser tal, não. Você não tem que preocupar com o sentido. Se ele falar, passa a ter sentido restritivo. Se tem vírgula, não pode ser restritivo. Se não tem vírgula, de fato é restritivo. Passa a ter sentido explicativo. Você também não precisa entender o negócio. Mesma coisa. É olhar a presença ou não da vírgula. Então aqui, a presença ou não da vírgula, sim, altera o sentido. Verdadeira. Portanto, apenas 3 é o que está na letra E. E a nossa última questão. Vamos lá, vamos pensar que ela é bonita, tá? Dá para pensar bem nela. Os dois verbos grifados que foram empregados no texto com o mesmo tipo de complemento encontram-se em. Veja bem, galera. Eu tenho um verbo de ligação, né? Aí é bom guardar algum ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, parecer, tá? Guarda alguns, beleza? Eu tenho um VTD. O que significa o VTD? Ele é sem, o complemento dele é sem preposição, beleza? Tá. Então, vou ficando aqui, por enquanto. Então, vamos lá. Não imponho. Quem impõe alguma coisa, o quê? Nem meu modo de vida, nem meus princípios, isso aqui é objeto direto, a alguém. Então, VTDI, ou trem, objeto indireto, tá? Que o são é verbo de ligação, ou seja, eles têm o mesmo tipo de complemento? Não, até porque o verbo de ligação nem complemento tem. Tá? Então, não serve. Então, vamos lá. Ainda que não o acompanhem minhas ações. Minhas ações não o acompanhem. Acompanhem quem? Ele. Tá, o aqui, eu já sei que isso aqui é objeto direto. Então, é um VTD, tá? Mesmo quando as pernas fraquejam. Quem fraquejam? As pernas. Quem fraqueja? Fraqueja. Não teve complemento, verbo intransitivo, tá? Não cometo esse erro tão comum. Quem comete alguma coisa, né? Não cometo o quê? Esse erro tão comum. Taraná, taraná. Aí observa o seguinte. O complemento aqui é sem preposição, tá? Minha fraqueza não altera absolutamente o apreço. Quem altera alguma coisa. Minha fraqueza não altera o quê? O apreço. Objeto direto. Opa, VTD com VTD. Fechou aqui na letra C, né? Se eu pegasse aqui a letra D, cometo eu vi que é VTD e fraquejam eu vi que é VI. Ainda foi mais tranquila, não deu nem para aplicar tanto isso daqui, ó, tá? Porque não está um protótipo exato da questão da Fundação Carlos Chagas disso, não. Não impõe ao trem, novamente um VTDI, né? Contrariamente ao que ocorre em geral. Ocorrer é verbo intransitivo, algo ocorre. Então, meus amigos, realmente a nossa resposta só pode ser a letra C de coração. Chique! Beleza? Bom, meus caros, espero que tenham gostado aí dessa palhinha, da gente ver como que resolve a questão da Fundação Carlos Chagas, como que a gente se vira com isso aqui e dá jeito na nossa vida, beleza? Deixa eu encerrar. Foi muito bom estar com vocês. Brigadão. Um abraço para vocês. Obrigado. E até uma próxima.